Bom dia, meu povo! Acordaram? Estão todos despertos para a nossa aula de língua portuguesa? Professor Vitorino Rodrigues, agora com o 8º ano no ar. Bom, o que vamos trabalhar hoje? O que vamos conhecer? Vamos conhecer um pouquinho, na verdade, nós já conhecemos, mas vamos falar, relembrar sobre história em quadrinhos. Hoje veremos duas habilidades, ler e compreender as HQs, e no segundo momento resolver algumas questões sobre relações entre partes de um texto, identificando repetições, substituições que contribuam para a continuidade daquele texto, tudo bom? Bom, nós somos todos conhecedores, gostamos de ler as histórias em quadrinhos, então nós sabemos que elas são narrativas gráficas, compostas por textos e imagens. Narrativas porque ali são contadas histórias, há personagens, espaço, tempo, há o enredo ali, com a situação inicial, um conflito, o desenvolvimento desse conflito, um clímax, aquele ponto de tensão e o desfecho. Então, é um texto narrativo e nós temos linguagem verbal e não verbal, ou seja, texto e imagem. Apresenta diversidade de publicações de tom humorístico, contribuindo para uma visão crítica da sociedade e interpretação de contextos atemporais. Tá? As histórias em quadrinho podem ser vistas em jornais, revistas, sites e outros suportes. Então nós temos aqui essas referências que creio nós lembramos, mas se tínhamos esquecido, vale a pena agora relembrar. Bom, características das HQs. Texto narrativo, com presença de personagens, nós já falamos. O tempo e o lugar costumam ser indicados pela própria imagem, não há, por exemplo, a exemplo do conto, do romance, não há aquele parágrafo em que vai situando, caracterizando, dando especificidades daquele lugar. Não. Uma imagem ali já resolve esse problema. Até porque nós sabemos que a história em quadrinho, nesse casamento entre texto e imagem, nós não podemos ser também muito longos. As histórias em quadrinhos são mais longas, por exemplo, do que as tirinhas, mas não são também tão extensas. Né? São longas, mas não igual aos romances, né? Mas são longas, são histórias que têm um desenvolvimento razoável. Algumas HQs apresentam legendas, diferentes tipos de balões, nós vamos ver aqui alguns tipos, né, de balões na sequência, na continuidade da aula. A letra do balão é geralmente maiúscula. As personagens costumam usar a linguagem formal, porque normalmente nas HQs são situações comunicativas do cotidiano, do dia a dia. Por isso a linguagem formal, característica desse tipo de situação comunicativa. Onomatopeias, que são aquelas expressões que representam os ruídos, os sons, né? Normalmente essas onomatopeias, elas são acompanhadas por sinais de exclamação. Vamos ver também algumas onomatopeias e relembrar aqui o significado delas. Por vezes as palavras são escritas em negrito, indica a maneira como são pronunciadas, ou seja, aquele texto que a cor fica mais forte, né? Fica mais forte, se destacando em relação às demais, né? Isso para indicar a maneira como aquela palavra está sendo pronunciada. Bom, alguns tipos de balões. Nós temos esse balão que representa o quê? Fala, muito bom. Nós temos esse aqui, observe, meio nuvenzinho, parecido com a nuvem, que significa que o personagem está pensando, um pensamento daquele personagem. Esse aqui, as pontinhas, né, salientes assim para fora, significa que gritos, a pessoa está zancada, está gritando com a outra. Aqui, né, olha aí, estrelinhas, o formato do balão, que significa o quê? Ruídos, tem barulhos aí, né? E nós temos ainda um último, que é o cochicho, essa linha pontilhada. Tá? Só para relembrar, existem vários outros tipos de balões, mas esses aqui, eles são bem recorrentes, eu acredito que vocês lembram bem deles, para que nós possamos, inclusive, durante a atividade, reconhecer algum desses tipos. Bom, aí nós temos algumas onomatopeias, gluck, nhac, brrr, né? Chuif, grrr, guá, chomp.
chomp, 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 chomp. Então, assim, esses sons, essas palavras, elas representam sons, são onomatopeias. Então, mas cada uma delas tem um significado específico. Vamos aqui reconhecer alguns deles. Por exemplo, medo, observe que além da onomatopeia, existe também a expressão facial do personagem, que contribui para que você entenda aquele sentimento ali, expresso pelaquela onomatopeia. Olha, o nhaque tem aí uma espécie de um sanduíche e um refrigerante, enfim, a boca aberta. Então, nós temos aí, tá mordendo, né? Tá comendo, mas é uma mordida, nhaque, representa aí a mordida. Nós temos aqui esse brrr, uma exclamação aí, olha, observe como é que tá aí a boca do personagem, os dentes, né? Tá, a pessoa tá, os braços cruzados, né? Quer dizer, a sensação do frio ou do pavor, né? Dependendo da situação, pode ir para o frio ou para o medo, né? O pavor. Nós temos aqui esse choro, que é um choro mais contido, tá? Aqui no 5, aí observe que a imagem a pessoa está chamando, parece que para briga, né? Então dá uma ideia aí de raiva. O 6, eu pulei rapidinho, mas o 6, aquele choro sonoro, choro alto, né, exagerado, entendeu? E por fim nós temos o som, tá chupando um picolé aí, parece, comendo alguma coisa assim, chupar ou comer algo, tá? Então aqui são algumas onomatopeias que nós com certeza lembramos delas, mas não custa nada, né? Nós sabemos nosso conteúdo aqui, vocês já perceberam, estamos sempre retornando para algumas habilidades, exatamente porque a habilidade é treino. Então, quanto mais nós estudamos, quanto mais nós treinamos, melhor ficamos, tá? Bom, e agora nós vamos passar para uma atividade em que vamos ler algumas HQs e identificaremos, né, ali o comando da questão e, claro, responder tudo de forma correta, porque eu sei que vocês estão atentos. Mas, se por acaso não entenderem alguma coisa que ficar explicado aqui, anote no seu caderno e leve ao seu professor, tá? Bom, a primeira HQ tem aqui, ó. Lá vem aquela bobona. Oi, Cebolinha. Oi. Golducha, baleia, saco de areia, dentuça e paf! Ai, não sabia que você lia pensamentos, Mônica. E não leio, só leio os balões. Observe que essa questão eu não coloquei, mas eu quero chamar a atenção que aqui a própria HQ, o balão, explicando o próprio balão, falando do próprio balão, porque é como se a Mônica estivesse lendo os balõezinhos que indicam aí o pensamento do Cebolinha. Então, observe que a própria HQ, a historinha está, né, vamos dizer assim, brincando com a sua própria linguagem, né? Que é o formato do balão. Ela diz, eu não leio o pensamento, mas eu leio o balão. Então ela sabe que aquele balão representa o pensamento. Compreenderam aí? Finalzinho da história? Bom, mas vamos ver o que queremos nessa questão. Já falei. O formato do balão do primeiro quadrinho indica que o Cebolinha está. Olha aí o formato do balão, olha essa linhazinha que liga, né, que conecta o balão ao personagem, ao Cebolinha. E me digam aí, ele está gritando? Ele está chorando? Pensando? Comendo? E aí? Conseguem saber? Pelo próprio final que eu acabei de comentar, não é? Observe que a Mônica, ela reconhece esses balões, é por isso que ela dá o supapo dele, né? O pof aí, porque ela sabe o que ele está pensando. Por que ela sabe o que ele está pensando? Por causa do formato do balão. Então a resposta correta é pensando. Compreenderam aí o que eu falei agora da linguagem do HQ, explicando a própria linguagem, né? Compreenderam bem? Então vamos para a nossa próxima questão. Ainda sobre essa HQ, a onomatopeia revela que Mônica está feliz, Mônica está zangada, Cebolinha está com frio, Cebolinha está com medo. Então, como eu disse para vocês, além da onomatopeia, que já tem o seu significado por si só,
é importante que você observe também a fisionomia, né? A fisionomia do personagem, como a Mônica aí, aliás, como personagem, já estou dando spoiler, né? Como personagem aí ao qual se refere esse balão, como está a fisionomia desse personagem, tá? Então, em primeiro lugar, esse balão se refere a quem? A Mônica ou Cebolinha? Nós estamos vendo que é a Mônica, que está aqui mais para a esquerda, né? Pela caracterização, não é isso? E observe que se ela consegue ler o pensamento, como nós já sabemos na questão anterior, que ele está chamando ela de gorducha, né? Então, naturalmente, que ela não está muito feliz, ela não gosta disso, ela não gosta de ser tratada assim. Então, significa dizer que a Mônica está, nós já sabemos que o balão está representando uma fala da Mônica, e nós sabemos pela expressão dela, os dentes assim, que ela está zangada. Então, você marcou com certeza a letra B, né? Porque nós reconhecemos aí a onomatopeia, gr, e também associando a fisionomia da Mônica, que é o personagem aí. Enfim, então nós sabemos que ela está zangada. Nós temos agora mais um textinho. Uau, Cascão, que desenho da hora! Até parece um lagarto de verdade. Pá! Caiu, né? Mônica desmaiou. Vamos ver o que pede. No terceiro quadrinho, Mônica desmaia por quê? O que faz com que a Mônica desmaie? Fica emocionada com o desenho do Cascão? Ela ficou tão emocionada que caiu. Percebe que o lagarto é de verdade? O Cascão está muito fedido, né? Ela desmaiou com o odor do Cascão. O Cascão bateu nela. Então, qual a resposta? Essa pergunta é bem simples também, a exemplo das anteriores, mas ela tem um grauzinho de dificuldade maior. Eu vou dar 15 segundos para vocês pensarem e responder essa questão. Pode ser? Bom, observe que nós temos aqui no primeiro quadrinho o Cascão, aqui, como que a camisa dele tivesse um lagarto, né? Então ela que desenho da hora. No segundo, a Mônica vai se aproximando para pegar nesse desenho. E observe que no terceiro quadrinho a Mônica está desmaiada. E onde está o lagarto? Está supostamente na camisa do Cascão? Realmente há um desenho? Não. O lagarto está no braço da Mônica. Olha o rabichinho dele aqui, sobreposto à mão da Mônica. Significa dizer o quê? Que o desmaio da Mônica, ela ficou emocionada? Não foi, não é? Percebe que o lagarto é de verdade, porque quando ela vai pegar, ela achando que vai pegar apenas na superfície da camisa e tocar aquele desenho, o lagarto passa para o braço dela. Então ela se dá conta de que na verdade não é desenho coisa nenhuma, ele anda com o lagarto mesmo ali no corpo dele. E o lagarto passa para o braço da Mônica e ela não aguenta e desmaia. Então, por isso que a resposta correta é a letra B. Ela percebe que o lagarto é de verdade. Ainda com essa mesma historinha, vamos ver a próxima pergunta. A expressão uau, no primeiro quadrinho. Aí, uau é uma onomatopeia, uma interjeição, não é? Que representa o quê? Ela indica o quê? As interjeições, elas também são muito características das HQs, né? Indica medo, quando eu digo, indica empolgação, espanto, alegria. Observe que ela vê, uau, Cascão, que desenho da hora. Quer dizer, ela vê que ela julga ser um desenho e ela diz, uau, que tipo enfim, essa interjeição indica o quê? Que tipo de sentimento, né? As interjeições, elas, via de regra, elas representam um sentimento.
um tipo de sentimento. Então, qual deles? Medo? Será que ela está com medo? Não. Né? Porque ela vê aquele dela, pensa que é um desenho, ela vai ter medo de um desenho. Hã? Empolga, se empolga, né? Ela quer tocar, porque observe que não é apenas uma alegria, não há um sentido para ela se empolga com aquele desenho, é aquele sentimento de você querer mais, querer tocar, querer ter também aquele desenho. É um sentimento assim, dessa ordem, né? Mais forte, tá? Então, nós temos aí uma empolgação. Então, essas 4 primeiras questões, nós tratamos das HQs dentro da sua estrutura, ou seja, o tipo de balão, a questão das interjeições, um pouco da historinha, por exemplo, aí o desmaio da Mônica, porque que ela desmaia, né, dando conta aí desse gênero HQ que pertence que se trata de um texto narrativo, né, conta essa historinha. A primeira lá com relação a brincadeira, né, a Mônica zangada, porque está sendo chamada de gorducha, e acaba reagindo àquilo, né? Ataca. Deixa eu ver aqui, não lembro. Opa, desculpa, pulei aqui o negócio. Vou voltar aqui rapidinho só para, né? E ataca aí, né? O Cebolinha, desculpa. E aí nós temos agora o Cascão com a Mônica e ela desmaiada, tá? Bom, temos a quinta questão, ainda sobre essa tirinha, finalizando essa questão de reconhecer a linguagem das HQs, né? No primeiro quadrinho, a expressão do Cascão é dia. Aí observe, nós já falamos do tipo de balão, nós já falamos um pouco da narrativa, né? Porque a Mônica desmaia, nós já falamos da interjeição, né? E agora ele quer saber sobre a questão da fisionomia. Olha como ele está aí, olha como o Cascão vem caminhando aí, né? Então, essa expressão dele, esse jeito de corpo, o rosto, a fisionomia dele, o que essas informações, que são linguagens não verbais, o que elas nos dizem, o que elas fazem, né? Que informação elas nos dão a respeito dessa história. Como é que o Cascão está se sentindo aí, mantendo esse corpo, essa expressão facial, né? Nós sabemos que as HQs, elas trabalham com a linguagem verbal, a palavra, mas também com a linguagem não verbal, isso dentro de uma harmonia muito grande, né? Então, vamos lá. No primeiro quadrinho, a expressão do Cascão é de... Ele está com medo? Está triste? Está se exibindo? Está com raiva? Olha como ele vai caminhando, o peito aberto, sorriso largo no rosto. Ou seja, ele está aí com esse lagarto. Supostamente ele pode, inclusive, querer pregar uma peça realmente da Mônica, né? Tirar uma brincadeira com a Mônica. Ele colocou aí, né? Aí pode estar indicando, né, que ele está se sentindo dessa forma, porque ele se sente corajoso, né? Porque ele está com o lagarto. Ou então para indicar mesmo, deixar a Mônica pensar que é um desenho para dar um susto nela. Enfim, são informações que estão aí implícitas, a gente não tem como confirmar nesse momento. De qualquer maneira, nós com certeza sabemos como ele está se sentindo aí, que ele está o quê? Se exibindo, né? Olha aí, ele está com o peitão aberto, caminhando, se mostrando, sou tal, né? Não sou medroso, eu estou com esse lagarto aqui no meu corpo e tudo bem. Então ele está se exibindo, se mostrando, como a gente diz nas situações mais informais, está querendo se amostrar. É isso que ele está aí, né? É esse sentimento dele, que nós conseguimos perceber através do seu corpo, da sua postura, da maneira que ele está caminhando, do rosto, né, na fisionomia dele. Bacana? Bom, e agora sim, nós finalizando essa parte de entender os mecanismos aí de leitura da HQ, nós vamos ver um pouquinho sobre essas palavras que substituem, para evitar repetições, para que dê continuidade ao texto. E nós temos o Chico Bento em Era um Sítio Muito Engraçado, né? Uai, que sítio é esse que eu nunca tinha reparado? Será que é novo? E aí nós temos o Sítio Pica-Pau Amarelo ali, como nós conhecemos a historinha da TV e dos livros que nós lemos, das histórias que nós estudamos na escola, tá? A pergunta é, na fala, uai, que sítio é esse que eu nunca tinha reparado? A palavra destacada refere-se a esse que.
A palavra que, o pronome que, nesse contexto, ele retoma uma palavra, ele substitui um termo exatamente para evitar repetição e garantir a continuidade do texto. Então, que eu nunca tinha reparado, né? Nunca tinha reparado em quê? O que ele está reparando, olhando, observando nesse momento, que antes ele não tinha ainda percebido? O quê? O sítio. Que sítio é esse que... Então esse que retoma a palavra sítio, para que ele não precise repeti-lo e continuar a história aí, né, falando sobre o sítio do Pica-Pau Amarelo, tá? Essa é a função desse pronome que. Bom, continuando a nossa historinha, você é boneca de pano, muito da inteligente e muito da corajosa, já sou até marquesa. Vige, o Chico fala, e garanto que tenho muito mais cérebro que você. Não liga para ela não, Chico, é evitado a si mesmo. Quem é você? Como sabe o meu nome? Ora, nós aqui do sítio conhecemos todas as crianças. Vem que te apresento o resto do povo. Então nós temos aí, vocês reconhecem, essa garota, essa boneca espivitada, né, zangadíssima, que a gente reconhece no balão, né, que está colorido. Quem é a boneca de pano que mora no sítio? É a Emília, né? Aqui ela está no formato de boneca, mas é a Emília, você reconhece, né? Bom, na fala, como sabe o meu nome? A palavra destacada refere-se... Ora, meu nome, nome de quem? Quem está falando? De quem é essa fala? Então, o nome de quem, gente? É do Pedrinho? É da Narizinho? É do Chico? Ou é da Emília? O nome Emília não aparece, né? Aparece boneca de pano, embora nós saibamos que se trata da Emília, tá? Narizinho não apareceu na história. Então é o Pedrinho, é o Chico, mas olha o balãozinho, que está falando não é o Chico. Se ele está falando o meu nome, o Chico, é porque se refere ao nome dele. Chico, não é isso? Quando eu falo Vitorino, meu nome, Vitorino, naturalmente que eu estou referindo a mim mesmo, assim como você, da mesma forma aí, quando se apresentam na sala de aula, quando, enfim, quando conhece alguém e vai falar assim, meu nome, né? Ok? Então, Chico, a resposta correta. E agora vamos para a 8ª questão. Na fala de Pedrinho, vem que te apresenta o resto do povo. Ó, vamos lá. Ele diz aí, né, no último quadril, vem que te apresento. Quem fala é o Pedrinho. Mas esse ti, a quem que o Pedrinho vai apresentar o resto do povo? Ora, quem é a novidade aí, quem foi que chegou, quem é que está conversando com o Pedrinho? É o Chico, mais uma vez. Acaba que é o mesmo gabarito da anterior, mas nós temos aí uma outra palavra que está garantindo a continuidade, evitando repetição, tá bom? Então é importante que nós consigamos entender esses mecanismos quando estamos escrevendo o nosso texto, para evitarmos repetições e garantirmos a continuidade da nossa escrita, e também quando estamos lendo, porque senão nós não conseguimos entender aquilo que nós estamos lendo, tá? Aquele texto, aquela informação, né, a qual estamos tendo contato através da leitura. Tudo bom? Bom, e aí nós encerramos a nossa aula de hoje, tá? Eu acredito que sem grandes dificuldades, porque é um gênero textual que vocês gostam, vocês leem muito. Mesmo assim, se alguma houve, leve ao seu professor na sua sala de aula. Tudo bem? Estou confiando em vocês, que eu sei que vocês querem ficar por dentro do assunto. Estamos aí quase na reta final do ano letivo e eu quero todo mundo aí garantindo aí a vaga para o 9º ano, não é verdade? Então é isso, meus queridos, queridas, fiquem bem. Vamos encerrar nossa aula por aqui. Até a nossa próxima aula. Muito obrigado aqui pela audiência, tá bom? Tchau, tchau, fiquem bem.